Após a aposentadoria oficial de Felipe Luiz, Flamengo tem que correr atrás de lateral esquerdo, galera. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu, galera. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro se encerrou ontem. Alguns placares meio que direcionaram as tendências do que será a final, a última rodada. Bora ver como ficou? Em primeiro lugar está o Palmeiras com 69 pontos. Em segundo lugar, o Atlético Mineiro com 66. O Flamengo vem em terceiro com 66. Em quarto, o Grêmio com 65. Em quinto, o Botafogo. Caraca, gente, que absurdo isso, não? 64 pontos. Em sexto, o Bragantino com 62. Em sétimo, o Fluminense com 56. Oitavo, o Atlético Paranaense também com 56. Em nono, o Internacional com 52. E em décimo, o Fortaleza com 51. Virando a tabela, o São Paulo vem em 11º com 50, o Cuiabá com 48 em 12º, em 13º o Corinthians com 47, 14º o Cruzeiro com 46, em 15º o Santos com 43, 16º o Vasco da Gama com 42, 17º primeiro da zona de rebaixamento, o Bahia com 41 pontos, em 18º, já rebaixado, o Goiás com 35, 19º, o Coritiba rebaixado com 30 pontos e, em último lugar, não menos importante, o América Mineiro com 24 pontos, também rebaixado. A briga na parte de baixo, galera, promete ser bastante dura nessa última rodada. Afinal de contas, 3 times disputam para sair fora dessa última e quarta vaga para o rebaixamento que ainda tem no Campeonato Brasileiro. Lamento muito, mas os caras vão ter que suar a camisa aí, difícil. A briga vai ser ferrenha. Já na parte de cima, a situação de campeão dificilmente mudará. O Palmeiras com 69 pontos tem saldo melhor, tem quantidade de vitórias que supre qualquer tipo de eventualidade dos segundos colocados, que agora são Flamengo e Atlético Mineiro. Inclusive ontem, no final do jogo, o Endrick ainda tirou um baratinho. Quando perguntado se o Palmeiras já podia se considerar campeão, ele disse que não. O Atlético Mineiro ainda poderia fazer 10-0 contra o Bahia. Então tá, né? Não é? Uma outra situação que chama a atenção é a seguinte, a do nosso Flamengo. Precisamos pelo menos do empate para contar com a sorte de quem segue atrás. Do contrário, a vitória nos garante no G4, que é o mais sensato para o momento. O Bragantino já não fica mais no G4. E o Botafogo, quem diria? É o que mais impressiona, né? Tantas rodadas, líder da competição. Na última rodada, vai pegar o Internacional em Porto Alegre. Galera, os caras nem fase de grupo vão conseguir. Vai ter que suar a camisa. Bom, galera, e após a partida de ontem, na coletiva pós-jogo, Tite revelou que chegou a nutrir a esperança de título. No entanto, o treinador reforçou novamente qual era o objetivo desde a sua chegada no Ninho do Urubu. Ele disse o seguinte: eu fiquei com a sensação de que nutria a esperança de que poderia brigar na última rodada pelo título. Todos nós, né, ficamos com aquela pontinha de esperança. Porém, não está definido aquilo que era o objetivo inicial quando nós sentamos juntamente com a direção.
Você tem o sonho e tem o real. A gente nutriu na medida que encostou na possibilidade do título. O real é a classificação direta para a Libertadores. Esse está para a confirmação. O Tite também comentou sobre a escolha de Varela na lateral direita. E ele disse o seguinte: tática. 2 externos em amplitude, 2 meias nos 2 bolsões, um pivô e um 6º jogador agredindo, que é um lateral construtor. O Felipe ou o Varela. O Varela comeu a massa quieto durante 10 jogos e por méritos do grande jogador que é o Mateuzinho, do grande jogador que é o Wesley, mais uma concorrência em alto nível. A estratégia que o Tite adotou foi: Mateuzinho jogou mal demais a última partida, o Wesley também foi responsável pelas falhas que nós tivemos nos 2 gols, o segundo e o terceiro do Atlético Mineiro. Ou seja, ele se viu na obrigação de colocar um diferencial. Por isso escalou o Varela. Essa foi a tática. Ele só não poderia falar. Claro. Continuando com as notícias, amigos, Scarpa é um nome que realmente está na lista do Flamengo, tem interesse em trazer o jogador, porque nós precisamos de colocar jogadores no meio-campo pensante do Flamengo. Assim é. Quando o Arrascaeta não está bem, não tem construção de jogada. Quando o Arrascaeta está ausente, não tem construção de jogada. É um problema que precisa ser resolvido. Agora, está entrando mais gente na parada pela contratação do jogador. O presidente do Internacional é candidato à reeleição e uma das promessas que ele faz é de montar um meio-campo pensante, ou seja, um meio-campo técnico. Scarpa não está fora da lista. O jogador, que pertence ao Nottingham e hoje está emprestado ao Olympiacos, já disse em algumas oportunidades que não tem interesse em voltar para o Brasil. Mas, galera, o que é mentira ontem, amanhã já passa a ser uma verdade e o contrário também acontece. Flamengo investe na possibilidade de contratar o atleta e agora começa o Internacional também a brigar pelo jogador. Também se fala muito em que o Flamengo já fez uma proposta oficial por De La Cruz. A gente procura não se envolver porque é muito blá 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 e a gente quer esperar acontecer. Flamengo também tem a possibilidade de contratar esse jogador, mas a gente prefere aguardar, porque não adianta nada. Tá trazendo para vocês, o Flamengo fez isso, De La Cruz está procurando casa, e depois no final acabar não dando em nada, né? A gente sabe que as coisas no mercado da bola vão começar a se movimentar assim que se encerrar o Campeonato Brasileiro. Aí que as atenções das diretorias vão se voltar às contratações, renovações de contrato, demissões e por aí vai. Até o momento agora é a última rodada que importa para todos eles. Muitos noticiários deram conta ontem que o Flamengo enviou uma proposta para o River Plate oficial pelo jogador De La Cruz. Mas galera, sinceramente, realmente como a Ju disse, enquanto não acabar o campeonato, duvido muito que exista algum tipo de movimentação nesse aspecto. Não estou aqui desmentindo ninguém, muito pelo contrário. Eu só acredito vendo. Acho que é mais ou menos essa pegada. Bom, galera, seguindo com as notícias, o jogo de ontem foi marcado por muitas homenagens a Felipe Luiz e também Rodrigo Caio, que se despediram da nação em casa, no jogo contra o Cuiabá. Logo após o jogo, ainda no campo, Felipe Luiz foi perguntado sobre o momento mais marcante, da sua trajetória no Flamengo. E ele disse o seguinte: tem muitos. Obviamente que a final da Libertadores de 2019 marcou muita gente. Mas o que eu vivi de estado de concentração total, foco e a torcida foi a semifinal contra o Grêmio, o 5-0. Esse foi o jogo mais especial para mim. O estado que eu senti antes daquele jogo era que nós iríamos amassar. Eu olhava para os meus companheiros e a gente sabia que ia ganhar. Esse estado de espírito, de ânimo, são poucas vezes na carreira. O Rodrigo Caio também recebeu a mesma pergunta e a resposta do nosso xerife foi: é difícil mencionar, mas eu fico com o da Libertadores de 2019. Da forma como foi, tantos anos sem vencer, vencendo nos últimos minutos,
Essa foi uma conquista que vai ficar eternizada na minha memória e no meu coração. Eu me entreguei de corpo e alma, independentemente das circunstâncias. E sem dúvidas, eu saio muito agradecido a Deus pela oportunidade de desfrutar desses momentos. Despedir nunca é bom, né? A gente sempre fica com aquela saudade, aquela dorzinha no coração, a gente chora. Deveriam ser eternos, né? Sim. Mas infelizmente não são. Então a gente deseja tudo de bom e tudo de melhor, né? Para Rodrigo Caio e também Felipe Luiz. E a gente agradece muito tudo que eles fizeram por nós, torcedores do Flamengo. Os dois jogadores, inclusive, destacaram momentos emblemáticos na história recente do Flamengo. Realmente, o 5-0 foi um marco importantíssimo para dar mais propriedade àquele time. E a vitória contra o River Plate foi histórica. Sim. Acho que nunca vimos e nunca veremos uma final que um time em 3 minutos consegue virar um resultado. 2 momentos muito bem escolhidos por eles. Verdade. Homenagens justas. A galera fez a sua parte com bandeiras, com mosaico, com comemoração. Mas fica aqui também uma crítica. O jogo de ontem, ele era extremamente importante para o Flamengo. E assim como o Mauro César colocou, e eu compactuo porque concordo com o que ele disse, um instante foi errado. A diretoria planejou mal o momento para a despedida desses jogadores. Talvez tivesse feito uma festa diferente. Por que você diz isso, gente? Nós tínhamos uma partida contra o Cuiabá ontem, que o Flamengo necessariamente precisava vencer, como venceu. Mas, se formos observar tudo que envolveu esse momento de despedida, o semblante dos jogadores não precisa de ir muito longe. Gabriel Barbosa, Felipe Luiz, chorando em campo, assim como outros. A comoção foi geral. Sim. Concordam que isso abala o psicológico dos atletas que tinham pela frente um desafio importantíssimo? O Flamengo conseguiu a vitória, mas também poderia entrar abatido em campo e não conseguir render. O planejamento por parte da diretoria para fazer essa festa não foi num instante legal. Fica a crítica pela diretoria, fica os parabéns pelos jogadores, que realmente entregaram muito do que deles se esperava. E a característica tanto do Felipe Luiz quanto do Rodrigo Caio, elas são marcantes, principalmente dentro de campo, e se entregando ao limite durante todo esse período que os dois vestiram a camisa do Flamengo. A gente aqui do Camisa 10 deseja sorte na nova empreitada de vida do senhor Felipe Luiz e sorte a Rodrigo Caio por onde quer que o destino o leve. De coração, fizeram muito por nós, só temos a agradecer. Continuando com as notícias, galera, lindo, maravilhoso, Felipe Luiz parou, agora vai dedicar as suas atenções a outro enfoque na carreira, mas para o Flamengo ficou o problema. Nós precisamos de reposição para a lateral esquerda. Urgente, inclusive. O jogador Wellington do São Paulo tem o seu contrato até o final do ano. Depois da chegada de Caio Paulista, que ainda pertence ao Fluminense, o jogador ocupa a vaga de reserva. E o Mengão olha com bons olhos a possibilidade de contratação desse jogador. No meio do ano, ele quase foi negociado por 8 milhões de dólares com o CSKA. O negócio acabou não evoluindo. O interessante agora é que não está conseguindo um acerto com o clube paulista e poderia vir de graça para o Flamengo. O São Paulo tem o interesse na manutenção de Caio Paulista e já estuda oferecer um valor de 20 milhões ao Fluminense para a contratação do lateral. O que vocês acham? O Wellington cai bem no Mengão? Gosto do nome. Lembrando que o Corinthians também está na parada, tem interesse na possibilidade de contratação do jogador. Vamos ver o que vai dar, já são novos nomes que começam a aparecer. Esse é legal porque viria de graça. O Flamengo também tem que pensar nisso. Se atender às necessidades e expectativas
que venha e seja feliz com a gente. Sempre tem que ter um outro clube na briga, né? Ju, nunca nada é fácil quando se trata de Flamengo. Os times que estão para cair entram em campo quando o Flamengo joga a vida. Goleiro que toma frango e tudo quanto é jogo, chega na frente do Flamengo e se transforma em Buffon. Galera, é complicado. Mas, tamo aí. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.